Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo celular, tá? O ciclo celular é o ciclo de vida da célula. Ele vai desde aquele momento que a célula nasce, né? Ela surge a partir de uma divisão celular e termina no final da divisão dessa célula em duas células filhas, tá? Esse ciclo ele é composto por um período de interfase, tá? E por um período de divisão celular. Dependendo do tipo de célula, essas células podem se dividir com muita frequência durante toda a vida, como por exemplo as células da medula óssea, que é aquela medula que fica dentro de alguns ossos do corpo, que é responsável pela produção de células sanguíneas, né, células do sangue, tanto de células vermelhas quanto células brancas, tá, os leucócitos. Ou podem se dividir muito raramente ou ainda não se dividir durante a vida toda dela, como acontece nos casos de neurônios e células cardíacas, tá? Antigamente dizia-se que depois que fica adulto, você tinha aqueles mesmos neurônios, né, até o final da sua vida, né, que você não produzia neurônios novos durante a vida. E hoje a gente vê que não é bem assim, tá? Os neurônios, eles realmente não se dividem. Eles são células muito especializadas, eles não têm condição de se dividir em duas. Mas a gente sim produz alguns neurônios novos durante a nossa vida, em regiões específicas do cérebro e em situações específicas também, tá? Na verdade, esses neurônios novos, eles vão ser neurônios formados a partir de um outro tipo de célula que também está ali no nosso tecido nervoso, nosso cérebro, que ela vai se diferenciar, vai se transformar num neurônio novo, tá? Mas os neurônios realmente eles não se dividem, ok? E isso também acontece com as células cardíacas, né? As células do nosso músculo do coração, elas também não se dividem, né? Por isso, né, o problema do infarto. O que acontece no infarto? O nosso músculo cardíaco, né, alguma parte do coração, ela fica privada de sangue por um período de tempo e aquelas células cardíacas morrem. E aquela parte do coração para de funcionar, né? Aquela parte do músculo para de funcionar. Dependendo da extensão dessa lesão, né? Dependendo da extensão de tecido que ficou sem oxigênio, né? Sem irrigação sanguínea, a pessoa pode morrer. Né? Ela pode, se for uma extensão pequena, ela pode conseguir se recuperar. Se for uma extensão maior, ela pode realmente morrer. E acreditava-se que o tecido do coração, né, o músculo do coração, ele não era capaz de se regenerar. Hoje em dia, a gente, com algumas pesquisas, descobrimos que existe sim formação de células novas no coração, tá, para regenerar o tecido. Só que é a mesma questão dos neurônios, não são os miócitos, né? Não são as células do músculo do coração que se dividem, e sim outras células que tem ali na região que se diferenciam, se transformando em células cardíacas novas, ok? Então você tem aí células que se dividem muito, como da medula óssea ou da pele, né? Porque a nossa pele está sempre sendo renovada, né? É um tecido que sofre muito desgaste, né? É um órgão que sofre muito desgaste. Então, assim, a nossa epiderme, né? Está sempre produzindo células novas para regenerar a nossa pele. E você tem alguns tecidos, né? Que vão algumas células que vão se dividir só em alguns momentos, quando necessário, e outros que realmente quase nunca ou nunca se dividem, ok? E você vai ter dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Cada tipo desses vai produzir um tipo de célula diferente, ok? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A intérfase, gente, a interfase é o momento da célula que ela está reunindo as condições necessárias para se dividir. Tá? É o momento que ela não está se dividindo, ela está meio que em repouso,
mas ela não está parada. Ela está ali se preparando para se dividir. E essa intérfase, ela é dividida em três fases, tá? O período G1, vem de gap, que é intervalo em inglês. Ele acontece do momento que a célula surge, né, que ela nasce, até o princípio da duplicação do DNA. Nesse momento ocorre um crescimento muito grande da célula, tá? Ela vai aumentar a quantidade de citossol, né, que é aquela solução que ela tem no citoplasma dela, e vai duplicar todas as organelas. Nesse momento, a célula está produzindo, está ali com a produção intensa de proteínas e de RNA, que a gente já viu que são moléculas que participam da produção dessas proteínas, ok? No segundo momento, nesse período que a gente chama de período S, que vem do inglês, né, S de síntese, ou síntese, que quer dizer produção, você vai ter aí, então, a duplicação de todo o DNA, tá? A célula vai duplicar todo o material genético dela, e aqueles cromossomos que eram cromossomos simples vão passar a ser cromossomos duplicados. E eles vão ter as cromátides irmãs, que nada mais são do que duas cópias, né, do mesmo cromossomo. Ok? E, por último, o período G2, que é um outro período de crescimento. A célula vai crescer mais um pouco e ela vai ter duplicados uma estrutura que a gente chama de centríolos. Esses centríolos são grupos de microtúbulos. Tá? E o que são os microtúbulos? São proteínas e eles vão participar desse momento de divisão separando as cópias dos cromossomos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, essas estruturas que vão, né, ter uma importância grande, né, durante a divisão celular já estão duplicadas. Por quê? Porque cada centríolo desse vai para um lado da célula, vai para um polo diferente da célula, e mais para frente, né, quando a célula se dividir, cada célula filha vai ter, né, o seu centríolo. Então vamos lá, gente. Algumas células, como os neurônios, como eu falei para vocês, elas não se dividem. Então elas vão permanecer num período que a gente chama de G0, né, num período de pausa em relação à divisão. Outro aspecto importante da divisão celular é que, vocês lembram do telômero que eu falei para vocês? Os telômeros, que são aquelas margens de segurança que a gente tem nas extremidades dos cromossomos, né, para que a gente não perca o DNA, né, uma parte importante do DNA que esteja codificando algum gene, né? Então, a cada divisão celular, essas extremidades do cromossomo vão sendo desgastadas, tá? Que são esses telômeros, são as extremidades do cromossomo. Eles estão ali justamente para isso, para ser uma proteção, uma borda, né? Uma margem de segurança, para que no momento da divisão celular não seja desgastada uma parte importante do DNA. Tá? Então, ele é uma sobrinha de DNA que não codifica nenhum tipo de gene, que tem como função proteger as extremidades do cromossomo. Esses telômeros, nas células que têm essa enzima, eles são regenerados. Tá? Essa enzima telomerase, ela tem como função regenerar essas extremidades do cromossomo, que a gente chama de telômeros. Mas nas células que não têm essa enzima, que não tem a telomerase, a cada divisão celular, esses telômeros vão sofrendo um desgaste, vão sendo encurtados até o momento que essa célula se torna incapaz de se dividir. E a gente chama disso de envelhecimento replicativo. Muito bem, gente. Mitose, né? Então, quando a célula já está pronta para se dividir, né, ela já duplicou todo o seu material genético na intérfase, já aumentou de tamanho, já duplicou suas organelas, seus centríolos, ela vai iniciar então a divisão celular. Como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de divisão celular. O primeiro que eu vou falar é a mitose. Essa divisão celular, que a gente chama de mitose, ela vai conservar a mesma quantidade de material genético que tinha na célula mãe.
Ou seja, você tem uma célula com 2 N de cromossomos. No final da divisão celular, você vai ter 2 células filhas com 2 N de cromossomos. Né? Vamos botar em números isso. Pegando uma célula humana, por exemplo, que tem 46 cromossomos, tá? No final da mitose, você vai ter 2 células filhas com 46 cromossomos. Então, o número de cromossomos ele é mantido, né? A quantidade de material genético é mantida, é igual na célula original e nas células filhas. Por isso, a gente vai chamar a mitose de divisão equacional. Equacional vem de igual, tá? Por quê? Porque o número de cromossomos na célula mãe e nas células filhas são iguais, né? O mesmo número de cromossomos. E qual a função da mitose, né? Que tipo de célula produz? A mitose, ela vai produzir o que a gente chama de células somáticas, são as células do corpo, tá? São aquelas células que se você olhar lá no nosso cariótipo, você vai ver que tem todo o nosso conjunto de cromossomos, né? Todo o nosso material genético que veio da nossa mãe e do nosso pai. Então, a mitose vai produzir células de sangue, vai produzir células de pele, vai produzir células do tecido conjuntivo, tá? Todas as células que são do nosso corpo, tá? E qual é a função da mitose? A primeira delas, né, quando a gente está na barriga da nossa mãe, é o desenvolvimento embrionário, né? Ela vai fazer o embrião crescer, dobrando, sempre multiplicando o número de células. A mitose também vai atuar no nosso período de crescimento, né? Quando a gente cresce em tamanho, na verdade a gente está crescendo em número de células, tá? Ela vai participar também da renovação e da regeneração celular, ou seja, a regeneração quando tem algum tipo de lesão e a renovação daqueles órgãos que precisam estar sempre renovando as células, como é o caso da pele, né? Vai tendo um desgaste e a mitose vai lá produzindo células novas e renovando o nosso tecido. E na reprodução assexuada. Existem algumas espécies de seres vivos que não têm reprodução sexuada, ou seja, com sexo. São espécies que não têm trocas de genes, né, durante a sua reprodução. Então, como por exemplo, são as bactérias. Né, elas se dividem por mitose. Tem lá uma bactéria, ela se divide ao meio e aí você tem 2 bactérias. Né? Não tem sexo, não tem troca de material genético. Ok? Então, a mitose nessas espécies que fazem reprodução assexuada também vai participar desse processo. E quais são as fases da mitose, né? A mitose, ela inicia, como eu falei para vocês, com 2 N de cromossomos, né? Com o cariótipo completo, ou seja, o genótipo materno e paterno que a gente tem dentro de cada célula do nosso corpo. E esse material genético ele vai ser duplicado durante a intérfase, né? E no final da divisão, você volta a ter 2 N de cromossomo, tá? Você tem as células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Esse período de divisão da mitose é dividido didaticamente em 4 fases, tá? Aqui a gente tem o esqueminha do ciclo celular todo, tá? Incluindo a intérfase, né? Aquele momento que a célula diploide, né? Vai duplicar todo o seu material genético aqui no período S, né? O crescimento, o surgimento aqui dos 2 centríolos. E aí a gente entra aqui na fase da mitose. Então, aqui nesse caso, gente, você tem uma célula com um parzinho de cromossomos, tá? Ela tem só 2 cromossomos. Um da mãe e um do pai. Então, ela tem um parzinho de cromossomos. Depois que ela duplica todo o material genético, você vê aqui que ela tem, ao invés de cromossomos simples, igual a primeira figura, ela já tem cromossomos duplicados, com cromátides irmãs. Como eu falei para vocês, são cópias desse mesmo material genético, tá? E no final da divisão celular, você vai ver aqui, olha, 2 células filhas iguais à primeira célula, a célula mãe, com
um parzinho de cromossomos simples, ok? Então, esse aspecto de X é o momento que o cromossomo está duplicado. Na verdade, são duas cópias daquele mesmo cromossomo. Vamos lá, gente. Então, prófase é a primeira fase da mitose. Você vai ter nessa primeira fase a dissolução ali da nossa carioteca. Lembra da carioteca, que é aquela membrana nuclear, o envelope nuclear que envolve o nosso núcleo, que envolve o nosso material genético? Nesse momento, essa membrana ela vai se desfazer, ela vai se dissolver. E aí você vai ter o material genético solto ali no meio da célula. Esse material genético que estava em forma de cromatina, né, que era aquela grande macarronada de filamentos de DNA, esse material genético agora ele vai se condensar e formar os cromossomos, tá? Então você tem a formação dos cromossomos, que são os filamentos de DNA condensados, e você vai ter o desaparecimento do nucleolo, que é aquela estruturazinha que é uma condensação ali de RNA ribossômico, e vai ter o desaparecimento da nossa carioteca, que é a membrana nuclear, tá? Nesse momento também, você vai ter a formação de que a gente chama de fuso acromático ou fuso mitótico. Aquele parzinho de centríolos que eu falei para vocês, cada estrutura dessa vai para um lado da célula, ou o que a gente chama de um polo da célula. Cada centríolo vai para um polo da célula e se forma dentro da célula uma rede, né? São vários filamentos de proteína que cruzam de um lado ao outro, e esses filamentos de proteína, de uma proteína que a gente chama de microtúbulo, elas vão se prender aos cromossomos. E são esses filamentos de proteína que vão dividir esse material genético, vão puxar esses cromossomos que estão ali no meio da célula para cada lado antes que a célula se divida em dois, tá? Então, no primeiro momento da prófase, vai sumir carioteca, vai sumir nucleolo, vai ter a formação dos cromossomos, os centríolos começam a se dirigir para os polos da célula e você começa a ter a formação de fuso acromático ou fuso mitótico. Nesse segundo momento, que a gente chama de metáfase, esses fusos, né, essas proteínas do fuso, vão se ligar aqui no meio do cromossomo, naquela região que a gente chama de centrômero, mais especificamente nos cinetocoros, tá? E aí você vai ver a formação de estruturas que parecem estrelinhas de cada lado da célula, que a gente chama de áster. Elas são formadas por essas proteínas do fuso, tá? Esses filamentos de proteína. Chega um momento da metáfase que você vai ver uma concentração de cromossomos todos no meio da célula, né? Na região que a gente chama de equatorial, né? Como se fosse o equador da Terra, né? Na célula a gente vai ter a formação de uma placa equatorial, ou seja, todos os cromossomos vão ficar alinhados bem no meio da célula, formando uma placa, tá? E aí, nessa próxima fase da anáfase, esses filamentos de proteína que estão ligados, né, nos cromossomos, eles começam a se encurtar. E aí vão levar para cada lado uma cópia desse cromossomo. Então, as cromátides irmãs vão ser separadas na anáfase e vai uma cromátide irmã, né, uma cópia do cromossomo para cada polo da célula, né, elas são arrastadas por essas proteínas e aí chega na última fase da mitose, que é a telófase. Nesse momento, a gente começa a ver as células voltando a ter cara de célula, né, eucarionte. Você vai ter a dissolução, né, dessas fibras, né, do fuso. Você vai ter a carioteca se formando de novo, organizando, fazendo aquele núcleozinho organizado que a gente conhece. E aí vai começar a divisão da célula em si.
né? Porque essas primeiras fases da mitose, você tem o que a gente chama de cariocinese, ou seja, a divisão do núcleo, a divisão do material genético, né? Do núcleo em si. No final da telófase, a gente vai ter a citocinese, que é a divisão da célula, né? Você vai ter, como você vê aqui, a formação de uma cinturinha, tá? Aqui nessa região vai ter um anel contrátil, né? Feito de proteínas, que vai fazendo essa cinturinha na célula mãe até que ela divide ela por completo em duas células filhas, tá? E aí a gente realmente termina a fase da divisão celular, tá? Aqui, de novo, os desenhos para a gente ver, né? A prófase, com a formação do fuso, a dissolução ali do núcleo, a metáfase, com aquela placa equatorial que eu falei para vocês, que são os cromossomos alinhados aqui no meio, a anáfase, né? Com o encurtamento dessas fibras e a divisão dos cromossomos, né? Das cromátides irmãs, uma para cada lado. E a telófase, quando a gente começa a ter a formação do núcleo de volta, com, né, a nossa carioteca, com o nucleolo, e a dissolução dessas fibras do fuso mitótico ou fuso acromático. E, por final, a citocinese, que é quando a célula realmente se divide em duas. Tá? Muito bem, gente. O outro tipo de divisão celular, como que eu falei para vocês, é a meiose. Eu falei para vocês que a mitose faz as células do corpo. Aí você pode pensar, né? E o que a meiose vai fazer então? A meiose, ela vai fazer o que chama de células reprodutivas, tá? Que são os gametas. Quem são os gametas? A gente já falou sobre eles. São os óvulos e espermatozoides, tá? São aquelas células responsáveis pela reprodução. E a meiose, ela tem a característica de produzir células com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Por quê? Porque essas células reprodutivas, elas vão se unir a outras células reprodutivas e aí vão voltar a ter aquele número de cromossomos da espécie. Se ela tiver o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, quando ela se juntar com o outro gameta, por exemplo, um óvulo vai se juntar com um espermatozoide, ela vai dobrar o número de cromossomos da espécie. Isso não pode acontecer. O número de cromossomos de uma espécie tem que se manter sempre igual. Por isso, a meiose, que é a divisão celular que vai produzir os gametas, ela vai produzir células com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ela vai produzir células com a metade do material genético da célula-mãe. Ou seja, você tem lá uma célula-mãe com 2N, né? Com dois genótipos, né? Um genótipo materno e um paterno, ou seja, aquela primeira célula, a célula-mãe, a célula original, vai ter dois cromossomos de cada tipo, os pares de cromossomos, né? E o produto da meiose vão ser células com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, enquanto a célula, digamos assim, a célula que dá origem aos nossos gametas na espécie humana, ela vai ter 46 cromossomos, o nosso gameta vai ter só 23. Porque ela vai ter, o gameta vai ter só um cromossomo de cada tipo, e não os pares de cromossomo. E aí, esse óvulo com 23 cromossomos vai se juntar com o espermatozoide com 23 cromossomos e vai formar uma célula ovo com 46 cromossomos, tá? Que vai ser aquele bebezinho, né? Que está sendo formado, que tem 46 cromossomos como a mãe e o pai dele, tá? Então é isso, gente. A meiose vai gerar células reprodutivas, como gametas e esporos, que tem a metade do número de cromossomos da célula-mãe, por isso a divisão reducional, porque ele reduz a metade o número de cromossomos. E isso acontece porque essas células vão sofrer duas divisões. E numa dessas divisões não vai ter aquela duplicação do DNA. Por isso que a gente vai ter, né, só metade do número de cromossomos. Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso na próxima aula.